Dia a todos vocês. Aqui quem fala é Antônio Sérgio Mendes, criador do Vivendo um Dia de Cada Vez, um projeto que é online e vai para o YouTube. Hoje eu estou trazendo uma palavra que foi me pedida há muito tempo por Deus, e essa palavra ela está ardendo no meu coração há vários dias. Conversar sobre alguns assuntos que para muitos parece que não tem sentido, nem as condições necessárias para se viver, mas tem. E essa palavra também é uma palavra que eu estou levando para um grupo lá do Sul que me pediu sobre esse tema. Eu vou fazer diferente. Ao som de Voz da Verdade, a gente vai conversar um pouco sobre... É uma mini pregação sobre um tema. O título desse tema é o seguinte: um sinal negativo que mostra a sua marca. Mas que bagaceira é essa, né? Nós vivemos num contexto onde as pessoas elas têm marcas, mas elas não sabem o que tem. E por não saber que tem essa marca, muitas vezes se frustra, e dentro dessa frustração surgem outras situações. Essa palavra ela vem me sendo entregue pelo Senhor já há muito tempo. Vem me incomodando, porque outras pessoas em outros grupos do Brasil, do qual eu faço parte no Zap, eu me dispus a fazer porque eu estava vendo um burburinho, e de repente às vezes as pessoas, porque eu não rompo, porque não fui, porque isso, porque aquilo outro, sabe? E aí a gente entende o seguinte: Deus não dá só marcas boas, marcas que são visíveis e que são claras ao nosso espírito. Pelo contrário, muitas vezes a marca que fica é uma marca ruim, negativa. Mas Deus quer nos ensinar através dessa marca, dos outros para conosco ou de nós para com os outros, de que pode ser mudado, que a gente pode não se contaminar, porque mesmo aquela pessoa mais ungida pode ter a condição dessa marca. Se você tiver com a Bíblia à mão ou perto, eu queria que você abrisse em 3 textos. O primeiro é Salmo 109, versículos do 16 ao 19, que diz o seguinte: pois ele jamais pensou em praticar um ato de bondade, mas perseguiu até a morte o pobre, o necessitado e o de coração partido. Ele gostava de amaldiçoar. Venha sobre ele a maldição. Não tinha prazer em abençoar, afaste-se dele a bênção. Ele vestia a maldição como uma roupa entre ela e seu corpo, como água em seus ossos, como óleo. Envolva-o como um manto e aperte-o sempre como um cinto. Assim retribua o Senhor aos seus acusadores, aos que caluniam. E depois você abre lá em Isaías, verso 14, que diz o seguinte: subirei no mais alto, aos mais altos das nuvens, serei como o Altíssimo. Em Filipenses, capítulo 2, versículo de 5 a 7. Ele não que embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo que se devia apegar-se, mas esvaziou-se de si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma de homem, humilhou-se a si mesmo e fez obediente até a morte de cruz. Se você percebeu nesses textos, está falando de uma pessoa... Primeiro está falando de uma pessoa que gosta de fazer mal, com características próprias, com características determinadas. E se você vê que tudo nasce em Satanás, ele quis ser igual a... Ele quis ser assim, igual ao Altíssimo. No entanto, a partir desse momento, como a segunda palavra, e a palavra é igual, semelhante, você pode substituir, porque a versão que eu estudei para fazer isso aqui fala em igual. Jesus não quis ser igual a Deus, não pretendeu ser igual a Deus, mas Satanás queria ser igual a Deus. E esse que é o problema em toda condição, em toda situação que as pessoas estão buscando hoje. O motivo dessa pregação é para a gente abrir os olhos
Porque as pessoas dizem assim, sem fazer pichar, sem mostrar algum desprezo por esse povo, mas, por exemplo, quando você quer ser igual a alguém, você quer ser maior do que ela. Então você vai querer ter e ser o que o outro tem e o outro é. E o pior, que essa situação que se chama-se inveja, e aí eu começo a declarar a palavra que vem me incomodando há muito tempo, é porque o invejoso ele quer ter e ser o que o outro tem e o que o outro é. E nessa condição de inveja, a gente vê cada situação, abusos e situações que levam as pessoas a se perder na caminhada. Pessoas que poderiam ter potencial maravilhoso lá na frente, quer ser igual. Você nunca vai ser igual. O homossexual, quando o travesti, sem demérito disso, sabendo que é um erro, que é uma situação que a luz dos olhos de Deus não provém de Deus, ele quer sempre ser mais do que quer ser igual a uma mulher, ou quer ser mais do que uma mulher. Satanás também foi isso, ele queria ser mais do que Deus. Ele queria estar acima de Deus. E o engraçado é que o invejoso, ele te inveja até na desgraça. Mas por isso que eu te falo, é um sinal negativo da parte de Deus que mostra uma marca que você tem. Você está curioso para saber que marca é essa, né? Então aguarde, no decorrer nós vamos estar entendendo. Mas como? A Bíblia fala lá em Números 23:11 que não vale encantamento contra Jacó, nem maldição contra Israel. Isso é verdade. Quando Deus faz a diferença de quem serve e de quem não serve. Como está lá em Malaquias. Mas, infelizmente, as situações têm chegado a um ponto e ao absurdo das pessoas não entenderem que quando nós estamos debaixo de uma cobertura, debaixo no corpo de Cristo, há uma proteção natural. E realmente de fora não vale. Não vem e não consegue proceder. Mas a pior inveja hoje está dentro das igrejas, com pessoas que se convertem ao Senhor, mas infelizmente elas não largaram mão desse processo. Porque o outro tem e eu não tenho, porque o outro conseguiu e eu não consegui. E a inveja fora é uma coisa, ela mata, ela destrói, mas quando você está na casa de Deus, esse processo se torna diferente, porque por mais que você sofra com a inveja, você dá a entender que Deus está te protegendo, te livrando até o momento que você possa chegar lá na frente. Mas aí, eu vou começar do fim para o início, porque Deus assim me deu. Por quê? Porque que procedimentos eu posso usar para não me contaminar? Porque mais na frente vocês vão ver que o processo do invejoso ou da inveja, ela precisa ser sabido, que a gente começa a aprender na prática por que o que não fazer. Mas Deus me trouxe à luz essa questão da inveja e desse nível de fazer esse tipo de ministração para mostrar o seguinte, o que eu preciso fazer para que eu não possa me contaminar. Porque mesmo um ungido de Deus, que sendo um ungido de Deus, que sendo um homem, uma mulher de Deus com palavra, com unção, com poder, com sinais, com maravilhas, precisa ter cuidado. E cuidado, porque esses cuidados precisam mostrar quem é você diante de Deus e quem é aquele que te ungiu para vencer. Porém, por causa do cansaço, por causa das lutas, por causa disso, por causa daquilo outro, muitos se tornam invejosos. Então, cada um de nós é capaz de entrar e ser contaminado pela inveja. E por isso mas como é que eu vou saber, pelo menos nesse primeiro momento, o que não fazer, o que fazer para não ser um invejoso, ou não me deixar contaminar pela inveja? Vamos lá? Primeiro, saber o meu lugar em Cristo Jesus. Saber o que eu sou em Cristo. Quando eu me converti, onde eu estou colocado? Eu estou sentado nas alturas ao lado de Cristo Jesus. Isso é tremendo. Mas muita gente não toma posse dessa verdade. Em Cristo nós temos que saber que nossa filiação, de quem nós somos filhos, nós somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo Jesus. Se a gente soubesse isso, a gente não passaria por tantos apertos, por tantas tristezas, por tantas decepções. Temos que ter uma intimidade com o Senhor.
Buscar a face de Deus e saber não pelo que Ele pode nos dar, mas pelo que Ele é. O dar é consequência da obediência e daquilo que nós nos prostramos a Deus. Buscar a face do nosso Deus. Ter conhecimento das promessas de Deus em nossa vida. Muitas vezes a pessoa fala, mas por que fulano recebeu e eu não recebi? Por que fulano teve a casa, o carro, conseguiu uma esposa ou um esposo e eu não? Tadinho de mim, ó. E aí fica naquela famosa situação onde basicamente a pessoa se frustra e não sabe o que fazer. E a tristeza disso é que as pessoas, além de se frustrarem, levam outros à frustração. Então você tem que conhecer as promessas. O que Deus te prometeu? Que a maior promessa é a eternidade, sim, a salvação. E morar na cidade de cristal, onde o mar é de cristal, o chão é de ouro, onde tudo vai acontecer de bom e onde não vai ter morte, não vai ter choro, não vai ter dor. Nós vamos viver com Cristo lá na glória. Isso é uma das maiores promessas. Mas você tem promessa aqui nessa terra. Até para que você possa ganhar com o teu testemunho milhares sem ter palavra alguma que pronunciar. O teu testemunho será a palavra. Ser agradecido a Deus, grato. Quantas pessoas que são ingratas. Pessoas que não conseguem agradecer pela família, pelo emprego, pelo desemprego. Até por isso também. Pela saúde, pela vida, pelos entes queridos. A ingratidão é um dos piores pecados. E isso é terrível e as pessoas não entendem muitas vezes. Se pautar pelas palavras, assim como os bereanos. O pessoal de Berea tinha isso, eles comparavam. Eles não ficavam simplesmente fazendo uma análise pura e simples da situação. Ele confrontava a palavra. Isso que ele está dizendo é verdade? Pensa nisso. E vê se você está sendo um crente bereano ou um crente desse que não lê a palavra, que não analisa a palavra e que não vê a palavra. Qual o conceito de inveja que Deus está trazendo como novo, ou que Ele me ministrou como novo, que eu estou querendo passar para vocês? A inveja é uma marca negativa que o Senhor Deus, para nós, das pessoas para conosco, para que mesmo na desgraça a gente possa reconhecer que nós temos alguma coisa boa. E que aquela coisa boa vai fluir lá na frente. E as pessoas, Satanás não vai atacar ninguém, ou não vai provocar a inveja num coração para outro coração, se não tiver uma coisa boa ali. Se não tiver alguma coisa que é um tesouro. Você já viu alguém ter inveja de uma pessoa que não tem marca nenhuma do Altíssimo? Por quê? Satanás quis ser igual ao Altíssimo, quis ser maior do que o Altíssimo, quis ser mais poderoso do que o Altíssimo. Porque ele queria o que o Altíssimo tinha. E alguém vai te invejar? Não é porque você é rico, não, pelo contrário. E os mais invejosos, por incrível que pareça, são aqueles que têm casa, carro, têm uma vida até a certo ponto abastada, e você está na maior pindaíba, passando por um deserto, passando por uma crise, passando por uma dificuldade. E essas pessoas, muitas vezes, elas não entendem que o que o Senhor está fazendo conosco e por que o Senhor está fazendo conosco. Vamos lá. Tem alguns primos irmãos, e esses primos irmãos da inveja é que criam condições para a contaminação. Você sabe quem são eles? O orgulho, a frustração, o desespero, a decepção e a ingratidão. Eu tive um pastor, e essa concepção nasceu justamente lá, quando ele falou o seguinte: a frustração, aliás, a inveja é uma admiração tremenda por alguém. O invejoso admira, em primeira instância, alguém. Mas, ao mesmo tempo, ele é frustrado. E quando ele é frustrado, ele começa a querer ter e ser o que o outro tem e o que o outro é. E até na sua desgraça, vão sentir inveja dele. O invejoso vai sentir inveja justamente daquele que tem uma desgraça, porque ele pode ter tudo, mas não tem nada, porque ele não tem Cristo Jesus, ou mesmo tendo Cristo Jesus,
ele ainda não foi selado com o Espírito. Ele ainda não foi restaurado, não foi curado, não foi abençoado. Não tem aquela marca que o outro tem. E aquela marca que vai dizer para todo mundo quem você é em Cristo Jesus. E o engraçado que a decepção e a frustração, ela faz parte de uma jornada terrível, e muitas vezes que não se dá para entender. A admiração, uma coisa também. A inveja, muitas vezes, a pessoa que inveja tem um problema com a admiração desproporcional. E muita gente, em dois extremos, tem aqueles que detestam um elogio, um ato de admiração, porque Deus não quer, porque pode ser idolatria, e tem aqueles que detestam a idolatria, amam ser admirados. E da forma com que você encara a admiração, você pode ter certeza, a contaminação que a inveja pode provocar pela admiração, você pode controlar e você pode entender que há determinados elogios que você pode receber, mas determinados elogios não podem ser recebidos. Por quê? Porque tem determinados elogios que é Deus falando para você, Deus te honrando, Deus dizer que você vai conseguir chegar lá, que você está cantando bem, mas é para a glória dele, você vai dar glória a Deus, porque Paulo afirma, em Romanos, acho eu, que diz o seguinte: aquele que se gloriar, glorie-se no Senhor, e eu vou me gloriar nele, porque ele me dá a honra de ser reconhecido por ele. Já tem pessoas que se der um elogiozinho, meu Deus, sobe pelas tamancas, e aí que entra um processo de destruição. Seja um polo ou outro, eles se tocam e acabam entendendo. A gente pode entender que esses dois podem ser tanto invejados como invejosos. Não queira ter a inveja como um troféu. Eu sou invejado. Não. Mas a inveja é uma marca e nós temos que reconhecer essa marca para poder mudar, poder saber onde eu estou falhando, para que essa inveja entre e para que a inveja possa ser mudada. E nessa brincadeira todo mundo tem que entender que as nossas situações podem provocar, seja a inveja contra nós ou a inveja dentro de nós. E aí que entra a situação. Mas Sérgio, quais são os invejosos? Quem são esses invejosos? Quem são esses tipos de inveja ou de invejosos que parece que as coisas se fundem? Quem é esse que me inveja? Ele quer ter o que eu tenho e ser o que eu sou. E essa faz parte desse contexto, desse conceito. Quer dizer que inveja, além de ser uma marca negativa que Deus dá ao meu respeito, porque se outro me invejar, eu tenho algo diferente? Sim. Mas tem mais. O invejoso, ele inveja você pelo aquilo que você... Ele quer ter o que você tem e ser o que você é. Mas vamos ver lá quais os três principais tipos de invejoso ou de inveja. O de nascimento ou de herança familiar. O pai é invejoso, a mãe é invejosa, orgulhosa, soberba, ingrata e por aí vai. Esse é demais, esse é próprio filho de Satã, infelizmente. Porque ele deu. Se ele não se curar, se ele não procurar a cura em Deus, quebrar essa maldição, quebrar essa hereditariedade, infelizmente vai se prosseguir por muito, muito tempo. O de cansaço da guerra, o religioso, a pessoa que tem 30 anos na igreja. Chegou uma pessoa ontem na igreja, a pessoa, meu Deus do céu, mas por que fulano chegou ontem, já tem cargo na igreja, já conseguiu em casa, emprego, família, uma situação estável, Deus honra, mas ele não honra. Esse é o que está cansado da guerra. E aí entra a questão do religioso e muitas vezes daqueles que não foram selados. Um exemplo disso foram os fariseus. Eles queriam matar o bendito queriam matar Jesus, não o bendito dos benditos, Jesus Cristo. Eles rangiam os dentes, como rangiam os dentes para Paulo, Pedro e outros, porque eles estavam falando a verdade. Eles não tinham o selo do Espírito Santo de Deus. O selo do Espírito, como eu falei com a cunhada minha esses dias, não é simplesmente para você orar em línguas, não. É também, mas não é só isso.
É para você ter discernimento de espírito e para você pode ser marcado. Por isso que eu estou te dizendo que muitas vezes tem muita gente na igreja que está cansada, não recebeu a bênção, não recebeu a promessa e fica se sentindo ressentido e abre porta para que demônios entrem, principalmente o demônio da inveja. Porque se a pessoa ela não tem e ela ora que tem, aí complica. E por isso, inclusive, infelizmente, nós temos três sistemas dentro da igreja. O capitalismo selvagem, que você coloca o pé no pescoço do outro, é individualista e quer passar por cima de todo mundo. É um mundo cão que se é pregado nas igrejas, que eu tenho que conseguir mais, que eu tenho que prosperar mais, que eu tenho que vencer mais. Ou o culto à personalidade, lá do Muro de Berlim, do leste europeu, da União Soviética, do culto à personalidade. Eu sou pastor, eu sou crente, eu sou rico, o outro é pobre, miserável. Ah, você já ouviu isso? Ai, se tocarem em mim, Deus vai mandar fogo. E também tem um terceiro sistema que é justamente o neoliberalismo, dentro da igreja, pela nossa negação. E quando a gente nega o que a gente traz de fora, em vez de enfrentar e confrontar, em vez de mudar a situação, a gente acaba potencializando dentro das igrejas essas deformações. Isso precisa ser quebrado, igreja. Isso precisa ser quebrado. E nessa brincadeira todinha, e essa brincadeira tem muito ao que falar ao nosso coração, o neoliberalismo, ele pega, você pega, usa essa pessoa enquanto te lhe interessa, e depois você joga fora. Você já viu isso? Pessoas que você pede um favor, você faz favor para ela, depois você prestou o favor, ela passa por você e nem cumprimenta, você dá bom dia para ela, ela nem finge que não esquece, é capaz de passar para o outro lado da calçada para não falar contigo. E nesse ambiente cria-se a inveja. Nesse ambiente, a pessoa está passando um deserto miserável, mas não sabe que ali ele vai poder mudar, se ele quiser mudar. Ele vai poder viver, se ele quiser viver. Ele vai poder ser transformado, se ele quiser ser transformado. E tem um outro tipo de invejoso também, o da provocação. Eu tenho, você não tem. Está vendo meu carro? É um Ferrari, último modelo, R$1,5 milhão de reais. Eu tenho, você não tem. Eu consegui, você não conseguiu. As meninices da igreja, infelizmente. E cada um de nós tem um pouquinho dessas três, dependendo da condição que você esteja passando pelo deserto, pela prova ou pela luta. Mas o que importa é saber que as situações não vão ficar assim para você. Não vão ficar, gente. Porque esse processo é um processo que tem tempo determinado. Se você está sendo invejado, tem tempo determinado. Eu vou falar daqui a pouquinho. Se você é um invejoso, se liberte. Senhor, eu não quero isso. Eu quero ter o que o Senhor me prometeu. Eu quero ter a minha porção na terra dos viventes. E outro detalhe. E eu já entro nos passos que nós vamos dar para que a gente possa chegar lá na frente. Mas antes dos passos, eu quero falar um pouco sobre murmuração, que faz parte disso também. Geralmente, quando você está no meio do deserto, você tem a tentação de murmurar. Muitas vezes você murmura porque Deus até está para te dar uma coisa, aí o invejoso lança um olhar de inveja, um olhar de uma sentença de morte, e de repente impede a tua bênção por um tempo, porque infelizmente a inveja tem o poder de brecar alguma coisa por um tempo, porque enquanto dois justos estiverem brigando, Deus não se mete, porque ele vai fazer a diferença em quem serve e quem não serve, e não entre dois que servem, e até que haja o conserto, as coisas ficam paradas. Aí tanto o justo como aquele que é invejoso, que também é justo, que foi justificado por Deus, mas que infelizmente tem essa marca, tem a inveja dentro do caráter dele ainda, ele pode impedir uma bênção e pode provocar em você a murmuração. E tem um anjo destruidor da parte do Senhor que é liberado para destruir aqueles que murmuram. Então não murmure. Porque uma das consequências dos invejados e dos invejosos é que acabam morrendo do deserto. E morte física também. Não é só morte dos sonhos, não. Mas você falou. Agora eu quero saber como é que eu faço para me livrar dessa praga chamada inveja.
Ou como é que eu faço para tirar essa inveja de dentro de mim? Eu vou falar do processo de você que está sendo invejado por invejoso. Aí depois você vai entender o que precisa ser feito, viu? Invejoso. Ou essa pessoa que tem a marca da inveja dentro de si. Eu não estou julgando, não estou tecendo nenhuma apontação, nenhuma coisa para te envergonhar. Muito pelo contrário, eu estou querendo a tua cura. Porque cada um de nós, seja o que tem o selo do Espírito, sendo aquele que não tem ainda o selo do Espírito, mas que aceitou Jesus, é salvo, está dentro da igreja, eu quero que você vá, meu irmão, vá para o céu. Porque é muito triste você, por causa de uma deformação dessa, você ir para o inferno. E tem uma marca que é a marca de Satanás, que é a inveja. Você vai ter que orar para a pessoa invejosa. Primeira coisa, você vai ter que orar para que o invejoso tenha mais do que você. Tenha muito mais. Porque na medida que ele tem muito mais, ele vai deixar de se preocupar com você. Porque vai estar tão preocupado com os bens que ele tem, isso depois Deus vai ajudar para tratá-lo, né? Mas vai tirar um foco, pelo menos momentaneamente, ou por muito tempo, ou pela vida toda, para que não fique olhando para você. E aí vai estar quebrada essa parte da inveja contra a tua vida. E o segundo passo, se o primeiro não der, você vai ter que ter uma outra bala na agulha. Sabe qual é? E é interessante. Enfrentar ele, confrontar ele. Fulano, mas uma boa, a Bíblia fala que se você tiver alguma coisa contra, se você saber que tem alguém contra você, vai lá e se conserta antes de deixar a oferta no altar. Então, eu quero que você, nessa percepção, uma percepção mais aguçada, mais abundante, mais tremenda, possa entender que você precisa confrontar ele em amor, tá? Não vai exortar na pancada, que vai sair a briga. E a pessoa nunca mais vai falar contigo. Porque a palavra diz que uma pessoa que é exortada pelo Senhor, ou através de uma pessoa, traz dor. Mas depois produz frutos pacíficos e frutos pacíficos para arrependimento. Isso que é importante na tua vida. Se isso não der, espere um pouco mais. Vou ter que esperar, espera um pouquinho. E você vai orar para aquela pessoa mudar de cidade ou de bairro. Porque o que os olhos não veem, o coração não sente. Isso é real, tá? Então, se ele mudar para um lugar onde ele vai prosperar, onde ele vai ter vida abundante, onde ele vai poder ter as melhores decisões, onde ele vai ter mais pessoas para relacionar, você sai da alça de mira dele e você vai começar a vivenciar o novo de Deus. E o interessante, mas por que você está falando tudo isso, Sérgio? O nosso amigo Isaac, o nosso irmão Isaac, o nosso pai Isaac, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, ele nos deixou uma receita. E a receita está lá em Gênesis 26, 12 a 16. Que diz o seguinte: Isaac formou uma lavoura naquela terra, e no mesmo ano colheu a 100 por 1, porque o Senhor o abençoou. O homem enriqueceu e sua riqueza continuou a aumentar, até porque ficou riquíssimo e possuía tantos rebanhos e servos que os filisteus invejaram. Estes taparam todos os poços que os seus servos Abraão, pai de Isaac, tinham cavado na época, enchendo-a de terra. Então Abimeleque pediu a Isaac: sai da nossa terra, porque já é mais poderoso do que nós. E aqui é que a revelação já se completa. Você está chorando, você está doendo, você está ficando triste. Senhor, não prospero, é tanta inveja. Toda vez que oram por mim, só tem olhar só Deus quebrando toda a situação de inveja contra a minha vida, e irmão orando, quebrando essa situação, e não quebra, é sempre a mesma coisa. Porque, como eu disse aqui em cima, é preciso que ter conserto entre o invejado e o invejoso, de forma direta ou de forma indireta. E aí pode ter certeza de uma coisa: quando for quebrado, você vai poder fluir. Mas uma coisa que se mostra nessa passagem de Isaac é que ele passou por aperto, ele cavou poço e todo mundo
E os poços que foram cavados, só o último é que fluiu, que foi rebote. E você vai ter o teu rebote. Eu profetizo nessa manhã. Nessa manhã já é 12:29. E a gente pode entender que Isaac passou por um aperto. Isaac foi naquela cidade, naquela terra, um homem que passou, já era rico, porque seu pai era rico, deixou riqueza para ele, mas ele passou por apertos, ele passou por dificuldades. Ele queria água para criar seus rebanhos e foram 17 poços, o 18º é que fluiu. Você está passando por isso? Você está cavando poço e estão entulhando, cavando poço, entulhando. Mas por que estão entulhando? Se você está na maior miséria, por isso que eu digo que a pessoa invejosa, ela inveja você até na tua desgraça. Porque você tem a marca da prosperidade de Deus. E prosperidade de Deus não é só questão financeira, não, meu irmão, minha irmã. Prosperidade também é uma questão emocional. Teus sentimentos estarem curados, sarados, bem-aventurados. É prosperidade sentimental, você está bem resolvido com você, com tua família, com teus filhos, com teus amigos, com teu trabalho, no campo dos sentimentos. É você ser curado na tua relação familiar. É você ser próspero no teu trabalho, na igreja, no ministério, no chamado que Deus te deu. Já vai passar essa tempestade. Seja ela por inveja ou não, vai passar. E pode ter certeza que você vai chegar lá. E uma das coisas que, se você for ver, que Isaac fechou a brecha. Como é que ele fechou a brecha? Ele persistiu. Não desanime. Se você ver lá atrás, tem pessoas que se tornam invejosos pela contaminação das trevas. E pela contaminação das trevas, ele acaba sendo invejoso. Ele se acha diminuído, ele se acha coitadinho, ele se acha invejoso, ele se acha o que não procede de Deus. Mas você sabe de uma coisa, essa ministração hoje é para te curar, é para te sarar, é para te salvar e para te levar para o céu também. Aqueles que têm o problema de inveja dentro de si, que não sabem como arrancá-los. Mas aqueles que são invejados, por favor, lembre-se que você é tão vítima quanto o invejoso. Ore por ele, como eu disse acima. Ore para que ele tenha mais, que ele tenha melhor e que ele seja curado. Ore para que, se na última instância ele tiver que mudar para outra cidade, que na onde ele for, ele seja bem-aventurado e ele possa ser curado. E para fechar, e para dizer, você viu que Isaac ficou riquíssimo. Em todas as versões que eu vejo, a palavra é única vez, fala riquíssimo. Quer dizer que eu vou ficar rico? Não. Muitos vão prosperar e vão ficar ricos, porque assim Deus o quis, e muitos não vão prosperar e não vão ficar ricos, mas vão apenas prosperar. Deus falou comigo uma vez. Eu perguntei, Senhor, todos vão ficar ricos, todo o teu povo? Eu já sabia a resposta, mas foi interessante o que Deus falou. Não, Sérgio, meu filho, nem todos vão ser ricos, mas aqueles que forem vão ser porque assim eu quero. Mas meus servos vão ser prósperos. Receba essa palavra de prosperidade na tua vida. Se o outro tem e você não tem, procure ver o que está acontecendo. Procure saber se você tem o selo do Espírito, se você tem a marca de Deus, se você conseguiu agora ter o melhor da terra, vendo da terra dos viventes. Procure saber se você está fazendo alguma coisa de errado, se você está dando dízimo, ofertas, se você está entrando nos propósitos da tua igreja, se você não está murmurando, se você não está amaldiçoando pastores, não está murmurando contra o culto, contra os irmãos. Ah, porque eu tenho, não tenho. Para de ficar se comparando, meu irmão que tem esse problema de inveja, minha irmã que tem esse problema de inveja. Não se compare, feche essa brecha. E para você que está sendo invejado, veja se você não está perseverando. Se você está tendo falta de perseverança, de esperar na esperança. Abraão lutou contra a esperança. Porque Isaac, ele cavou 17 poços. Quantos poços você já cavou? Ou você não saiu nem do primeiro? Poços são projetos. Projeto na igreja, projeto na vida financeira, na vida afetiva, na vida sentimental. E a partir de hoje persevere. Porque a perseverança vai levar você a um patamar mais alto. Persevere. Insista na esperança que Deus te deu.
porque dentro de em breve Deus não tardará, mas fará aquilo que lhe apraz. Fique firme nas promessas que Deus te deu. Tenha intimidade com esse Senhor, como foi dito no início. Saiba das promessas do Senhor. Busque Ele face a face. Seja grato. E agora eu vou fazer 2 orações. Uma oração de concordância para cura. E uma oração por todos. Ore comigo. Senhor, nessa manhã, eu entro na Tua presença. E me apresento como um valente e valoroso. Se eu estou sendo invejoso, ou se eu estou sendo invejado, eu peço perdão, Senhor. Fecha as brechas, cura as feridas, e que meus irmãos possam ter mais do que eu, porque eu quero ter justamente somente aquilo que o Senhor pode ter e me dar. Aquilo que a tua porção e a tua proporção é infinitamente maior do que aquilo que o diabo oferece. Pai, arranca do meu coração toda iniquidade, todo mal, todo sentimento de baixa estima ou de orgulho. De baixa estima que afeta eu não prosperar, ou de ego inflado que gera orgulho, o ciúme, a inveja, a prostração, a procrastinação, a tristeza e todas as irmãs da inveja. Pai, que o Senhor possa me sondar e me levar a prosperar, me dar um sinal hoje, de que essa palavra vem dos céus, e que esse varão não falou de si mesmo. Pai, que nesse momento eu possa ser abençoado. Pai, eu quebro toda ação de inveja contra a minha vida, como se eu possa ter inveja contra alguém. Me ensina a te buscar, me ensina a ser grato, me ensina a admirar os outros na proporção que o Senhor deseja que eu admire. Me ensina a receber elogio, me ensina a discernir, ter discernimento de espírito para saber quando a inveja está querendo matar, roubar e destruir a minha vida, ou pela autoexaltação do ego, ou por um elogio mal dado. Pai, me abençoe e abençoe todos aqueles que são invejosos ou que estão sendo invejados, para que eles sejam curados e possam prosperar na terra que o Senhor deu. Agora, oração por todos. Pai, que nesse momento o Senhor possa vir com a bênção, com a cura e com a manifestação do seu poder na vida dessas pessoas. Deus, que essa palavra tenha vindo direto ao encontro dessas pessoas e que ainda hoje elas tenham uma marca, um sinal de que o Senhor está nesse negócio. Que entender que a inveja é um sinal negativo da parte do Senhor, de que eu tenho um diferencial, uma marca, a marca da prosperidade, a marca da unção, a unção que cura, que prospera, que faz outros verem a luz como eu vi. Pai, abençoa todos esses e que eles possam ser curados para a glória e honra do nome do Senhor Jesus. Aqui é Antônio Sérgio Ximenes, do Vivendo um Dia de Cada Vez. Boa tarde. A paz do Senhor Jesus. Amém.